Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, eu sou o Head de RI da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui do meu lado está o senhor Henrique Fernandes, CEO da companhia. Henrique, seja bem-vindo como CEO à teleconferência de resultados, né? Para a gente dar início à apresentação desses resultados. Falamos que a videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde já se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível, nesse momento, fazer o download da apresentação e, ao final da conferência, a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon Interpretation below. Para sessões de perguntas e respostas, orientamos que suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas. Por gentileza, escreva o seu nome, a empresa e o idioma, e a gente vai respondê-las de acordo com a ordem de chegada. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e você fará a pergunta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais financeiras da Intelbras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu vou dar início à apresentação e, na sequência, a gente abre para perguntas e respostas. Vamos lá. Pessoal, trazendo a apresentação, como a gente está acostumado a trazer, com os principais destaques desse primeiro trimestre, a gente vê um TRI fortemente impactado por uma transição de sistema, que a gente acabou trazendo uma redução de 11% na receita, estão chegando em 921 milhões, e toda a desalavancagem gerada por essa receita menor, impactando principalmente o EBITDA, com uma queda relevante, e o lucro líquido também, com uma queda relevante. Essa queda de 51% no EBITDA e 60% no lucro líquido também tem relação com aquele primeiro trimestre mais forte que a gente tinha apresentado no ano de 2024, um ano que a gente, no início de ano, teve um desempenho, inclusive, superior à nossa média histórica. E a consequência no ROIC acaba sendo bastante forte em função dessa contribuição do primeiro TRI mais fraca, né? Então, de fato, a gente vê um primeiro trimestre bastante impactado pelo ERP e a gente vai comentar a respeito disso ao longo da apresentação. Então, trazendo o nosso gráfico de receita padrão, né, a gente continua num negócio que entrega crescimento de receita de maneira importante, mas nesse primeiro TRI, uma queda de 11%. A mesma situação acontecendo no EBITDA. Quando eu analiso o EBITDA, e aí eu trago aquele EBITDA mais forte do primeiro TRI, que tinha sido 16% lá em 2024, e agora um pouquinho abaixo de 9% em 2025, a gente vê claramente o efeito da desalavancagem operacional aqui com a redução de lucro bruto. Então tem um efeito de margem, mas também tem um efeito relevante de receita, né, nessa redução de lucro bruto. E a gente vê as despesas e a depreciação oscilando razoavelmente dentro de uma normalidade, e principalmente em despesas a gente reconhece essa ociosidade de 15,7 milhões, acontecida principalmente pela trava da fábrica, no momento de transição. A fábrica ficou sem operar durante um tempo e essa ociosidade acaba sendo reconhecida aqui como despesa, né, ao longo do trimestre. Então, dois efeitos importantes: a desalavancagem da receita, né, que acaba gerando desalavancagem operacional, e a ociosidade, que incrementou a nossa despesa no período. Passo seguinte, um olhar para lucro bruto. A gente vê um lucro bruto nesse primeiro TRI alinhado com o histórico desses últimos 3 trimestres, um histórico recente. Importante destacar aqui que, assim como a gente viu a ociosidade na fábrica no primeiro TRI, a improdutividade, né, da aceleração, ela acaba passando aqui em lucro bruto. É importante dizer que ao longo do trimestre a fábrica foi evoluindo, ganhando volume,
e, obviamente, ganhando eficiência também. Então, estamos com os 3 negócios oscilando dentro do previsto, né? A margem consolidada também oscilando dentro do previsto, ainda aqui no patamar, né, mais baixo dessa previsão, mas percebendo oportunidades aqui ao longo, né, dos próximos períodos para a gente ver a margem não caindo mais, né, de fato, trabalhando dentro do previsto. Com relação aos principais negócios, a gente traz o olhar de segurança, que nesse primeiro TRI representou 57% da nossa receita, claramente impactada pela indisponibilidade de alguns produtos relevantes para a receita, né, em função da migração do ERP. O estoque na ponta, na distribuição, foi consumido. Acho que a gente vai poder conversar um pouco sobre isso ao longo dessa conferência. Algumas vendas, eventualmente, a gente pode considerar que foram sim perdidas, mas a maioria dessas vendas foi atendida pelo estoque que estava disponível lá na distribuição, e a gente enxerga com bastante clareza um mercado ativo, o sellout acontecendo da forma prevista, e a gente, de fato, com uma presença bastante forte no mercado de segurança, né? Então, essa queda de 6 pontos percentuais aqui com relação ao primeiro TRI do ano passado não tem nenhuma relação com o mercado, mas ela é sim vinculada às dificuldades associadas à migração do sistema e todo o gargalo que essa migração trouxe. Quando eu mudo para a TIC, já um negócio que representou 22% da nossa receita, a gente vê claramente o impacto também causado pelo ERP e uma base de sellout sendo entregue a partir do estoque da distribuição. É importante destacar aqui que TIC, a partir dos novos portfólios, trouxe algumas formas de trabalho, algumas estratégias que elas são levemente diferentes da estratégia normal nossa de operação com a distribuição, e a gente tem ainda um caminho dentro do ERP para colocar essas estratégias em dia. Obviamente, o principal efeito do primeiro TRI já está resolvido, mas ainda tem algumas evoluções que a gente precisa levar adiante para que a gente tenha tanto a receita acontecendo, mas também de uma forma mais eficiente, com menos esforço dos times internos, né? Que acaba acontecendo a venda, acontecendo a entrega, mas ainda com bastante esforço interno nosso. Então, a queda de 6% aqui tem realmente vínculo relevante com essa situação, tanto das estratégias, que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade no primeiro TRI de implementá-las, quanto aos demais gargalos que aconteceram pela migração do sistema. E, por fim, né, nosso negócio de energia, que acabou apresentando maior queda na comparação com os outros dois, representou 21% da receita nesse primeiro trimestre. Acho que é importante de dizer que os orçamentos de Solar on Grid, o trabalho todo que a gente tem se dedicado a fazer de geradores nos telhados, de pequenos e médios negócios, a gente viu uma atividade ao longo do primeiro TRI bastante interessante, inclusive com nível de orçamentos acima do que a gente tinha visto no primeiro TRI de 2024. Houve sim o impacto da receita, a gente com dificuldade de fazer o faturamento desses projetos, principalmente em fevereiro ali do primeiro trimestre, mas a realidade é que teve sim uma atividade importante de Solar on Grid para telhados, né, os microgeradores que a gente está habituado a ver. Por outro lado, além dessa situação gerada de uma dificuldade maior de receita ali nos geradores on-grid normais nossos, né, a gente viu uma redução importante na receita de projetos de grande porte, usinas de maior porte, inclusive geradores off-grid, e aqui a gente traz um impacto maior, um impacto adicional ao SAP, acabou sendo essa situação referente a projetos, que eu acho que a gente vai ter oportunidade também de conversar aqui ao longo dessa conferência. E para os demais negócios de energia, que a gente gosta sempre de deixar muito claro que energia não é só o business solar, né? A gente vê que os impactos foram realmente em linha com o que aconteceu também em segurança e em tecnologia da informação e comunicação. E aí agora, passando um pouco para os impactos dessa migração, queria compartilhar um gráfico formado por dois blocos de informação, o primeiro relacionado à receita, e logo na sequência a gente vai ver também a evolução da produção. Mas a gente traz uma base 100, outubro de 2024, aqui nesse gráfico,
indicando o maior mês do ano passado, do ponto de vista de receita, e também o maior mês do ano passado, do ponto de vista de produção, de volumes entregues, tá? Para a gente ter uma comparação e observar o efeito na receita e depois na produção da migração. Então, em um gráfico de barras cinza, aqui a gente está vendo a receita originada ainda no sistema anterior, que era o TOTUS, que a gente rodou nos últimos 20 anos a companhia. E aí a gente vê dentro da primeira metade, ali o quarto TRI, uma oscilação normal, é assim que o trimestre opera de maneira geral, né? Quando eu já vejo o ponto de mudança de ano e a migração para o primeiro TRI de 2025, a gente vê que uma boa parte da receita de 2025, de janeiro, ainda foi faturada no sistema anterior e aí colocada nas transportadoras para serem entregues ao longo do primeiro mês, né, de 2025. E isso funcionou muito bem, a gente bateu a meta, andou certinho. E já no primeiro no primeiro mês, perdão, a gente já começa a ver receita originada pelo sistema novo. O que é importante destacar aqui, desde o primeiro dia de faturamento, a gente já estava, primeiro dia de operação do sistema novo, a gente já estava gerando notas fiscais e já operando essa parcela de faturamento, né, de acordo com o previsto. Uma rampa interessante de crescimento de faturamento aqui a partir do novo sistema, a gente já vê que fevereiro 100% é SAP, assim como março, né? E a gente chega em março com 84% do que a gente tinha feito de receita em outubro de 2024. A gente sabe que tem um efeito sazonal, outubro é o maior mês do ano, março não é o maior mês do ano, então eu trago aqui um comentário de que se eu comparasse março 24 com março 25, a gente teria tido um ano com o novo sistema operando e todos os gargalos que a gente sabe que existiram, levemente superior àquele mês de março de 2024. Então, aqui a gente já vê uma perspectiva de normalização. Logicamente, a gente esperava ter crescimento de receita, né? Tinha trabalhado para isso, mas a gente já vê que o gargalo já não é mais tão relevante quanto foi, por exemplo, em fevereiro de 2025. E que gargalo foi esse, né? O principal gargalo está vinculado à produção. Então, a gente traz a mesma situação, uma base 100 de produção em outubro de 2024, e a gente vê que na virada do sistema havia sido previsto um bloqueio de fabricação, inclusive tinha dado férias coletivas, né, para os times naquele momento, e uma retomada de produção. Então, realmente, janeiro, a gente começou um pouco atrasado dentro do planejamento original, e essa retomada de produção foi mais lenta do que a gente tinha desenhado. Esse efeito, vocês já conseguem observar que em fevereiro a gente já cresceu bastante, mas ele é um efeito descolado. Assim, se eu abrisse esse gráfico em quinzenas, a gente ia ver que a segunda quinzena de fevereiro foi uma segunda quinzena que eu já consegui acelerar bastante mais a produção. E aí, obviamente, quando eu começo a disponibilizar produto somente no final do mês, essa receita acaba escorregando, ela é reconhecida em março, né? E aí a mesma lógica eu posso usar para março também. Eu venho de uma rampa que acelera de fevereiro para março, mas o final de março eu também estava já num patamar bastante superior ao início de março. Então, chegamos em 84% da produção também, é uma coincidência de números aqui, de outubro, e muito próximo, de fato, do que a gente considera uma normalidade de produção. De forma que, se eu estendo essa análise da produção também para abril, eu já estou em 92% de outubro, ou seja, num nível super relevante, um nível bastante interessante. E aí eu gostaria de compartilhar uma informação adicional, que além de março já está muito bem alinhado com a expectativa que a gente tinha desenhado para o mês em termos de produção no nosso plano original, a gente traz uma perspectiva de abril comparada com outubro do ano passado, olhando em dias úteis, porque essa conta de 92% é em volume absoluto. Então, tudo que se entregou em outubro com tudo que se entregou em abril. Mas se eu fizer essa conta olhando para dias úteis, né, os dias que efetivamente a fábrica esteve produzindo, eu já em abril estou 5% acima do que eu estava em outubro do ano passado. Então, a principal mensagem, e por isso que eu dediquei um pouquinho mais de tempo a essa sequência de temas aqui, é de que o gargalo que nos limitou receita dentro do primeiro TRI, que foi disponibilidade de produtos que precisavam ser produzidos, já está
limitado ao passado, ao primeiro trimestre. A gente enxerga a fábrica rodando, enxerga a eficiência acontecendo. Então, daqui para frente, a perspectiva de fato é que esse assunto não seja de fato algo impactante, algo relevante para o segundo trimestre e para o restante do ano. Falando de um outro ponto que a gente enxerga com bastante atenção também, e compartilha muito com o mercado, né, a visão da evolução do caixa. A gente viu ainda dentro desse primeiro trimestre um consumo de caixa operacional, basicamente vinculado aos pagamentos ainda daqueles estoques recebidos no final do ano passado, ao longo do terceiro tri e ao longo do quarto trimestre. Já conseguimos ver com bastante clareza que no quarto tri a gente tinha um volume de embarques menores. Essa mesma realidade acontece dentro do primeiro tri. Fizemos uma receita inferior à desenhada e o nosso estoque não subiu, significa que de fato a gente está empenhado e dedicado para fazer esse movimento do estoque acontecer à medida que a receita seja retomada. Então, claramente a gente vê uma perspectiva de geração de caixa operacional a partir, né, já do segundo trimestre, e acho que é importante o mercado ter clareza com relação a isso. Do ponto de vista de investimentos, a gente encerrou um ciclo importante em 2025, tanto de imobilizado quanto de intangível, né, com o próprio ERP, fazendo parte desse CAPEX de expansão. Esse primeiro tri já no nível bem mais alinhado com o que a gente tem de perspectiva para frente. E, de fato, essa redução de caixa que a gente visualizou aqui no primeiro trimestre, no decorrer do ano, a gente deve ver a empresa voltando a gerar caixa e, de fato, aos patamares que a gente costuma colocar para o mercado, né, que a gente deve operar com 1,5 mês, até 2 meses de receita mensal bruta em caixa, em disponibilidade. Isso a gente continua com essa mentalidade, com esse mindset, e vai seguir levando a operação para isso. Por fim, abrindo um pouquinho mais o CAPEX, né, a gente vê o CAPEX de manutenção e o CAPEX de expansão bem alinhados com esse desenho, né, de um pouco menos de investimentos ao longo do ano. O CAPEX de manutenção roda naquela 1,7, 1,8 da receita, aí numa análise trimestral, eventualmente alguma variação, mas o CAPEX de expansão, de fato, ao longo desse ano, a gente deve ver um pouco menos de alocação de capital aí. E para finalizar, pessoal, a gente traz algumas perspectivas, e eu trouxe essas fotos para compartilhar com o mercado, porque eu acho que tem uma clareza em Intelbras da forma de lidar com seus clientes, com seus parceiros de negócio, que é ser muito transparente, ser muito direto na mensagem. E a gente, no final de março, trouxe todo o time comercial aqui para São José, em Santa Catarina, por 2 dias, e no segundo dia trouxemos também todos os nossos parceiros da distribuição Brasil e Latam, e a gente conseguiu fazer uma conversa franca, transparente. A gente sabe que a dor que a Intelbras passou de disponibilidade de produtos, que está refletida nesse resultado do primeiro tri, também se estende ao canal, né? Também se estende aos parceiros, e a gente alinhou, discutiu com bastante clareza o que impactou, por que aconteceu e como a gente estava endereçando cada um daqueles pontos que tinham atrapalhado o nosso desempenho e o desempenho deles, né, naquele primeiro trimestre. Alinhamos a mensagem, uma mensagem única, passada de maneira dedicada para todos, né, o Céu está aí, deixando o cargo de CEO, o Henrique assumindo o cargo de principal executivo da companhia, também dando a cara a tapa, né, batendo item a item, ponto a ponto com o mercado, para que o mercado saísse daquela reunião com a perspectiva de que existe ainda muita oportunidade de negócio conosco, e a gente estava ali para poder fazer esse alinhamento. A gente fez até um videozinho, vai estar disponível para quem tiver curiosidade, pode clicar no link de acesso aqui, vai estar disponível. E as mensagens de perspectiva, pessoal, para o restante do ano, basicamente a gente tomou uma decisão de migrar um sistema com um olhar de longo prazo, né? A Intelbras tem um plano de negócio bem claro, bem estruturado, que requer várias estruturas, né? Um back-office bastante robusto e muito ajustada para que a gente possa seguir nessa trajetória de crescimento. O ERP é um desses pilares, né? E a gente tomou essa decisão olhando para o longo prazo, e de fato o impacto aconteceu e está limitado ao primeiro tri. A gente vê uma evolução mês a mês das operações ainda dentro do primeiro tri, e se a gente estender até o
o mês de abril, como a gente viu no gráfico da produção, já está acontecendo, então tem ganhos para a gente poder colher a partir dessa migração, desse processo duro que aconteceu, e um olhar cada vez mais apurado e ainda mais presente com relação à geração de caixa e evolução do ROIC. O ROIC está num ponto onde nenhum de nós está satisfeito, e a gente sabe que ele está temporariamente impactado por esse resultado do primeiro TRI, mas ainda que a gente leve a análise para o final do ano passado, a gente percebe oportunidades de melhoria de ROIC. Então, estamos todos aqui trabalhando para que essa perspectiva comece a voltar, né, para o caminho certo, e gerando caixa, estoque entrando no regime de operação adequado, e de fato a gente trabalhando com tudo que está previsto e desenhado para o ano, a gente vai ver tanto caixa quanto ROIC voltando para os seus patamares adequados. Eu encerro aqui a minha apresentação e, Henrique, eu acho que antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, seria legal tu também dar algumas palavrinhas, né? Claro, com certeza, quero sim, Bruno. Vai lá, fica à vontade. Obrigado, Bruno, parabéns pela apresentação. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom, eu quero aí agradecer de início a cada um que acompanha a nossa trajetória de perto, sejam investidores, analistas, conselheiros ou parceiros. Esse diálogo e interação com vocês é importante para a gente, faz parte da transparência e da confiança que a gente quer manter sempre. Bom, como vocês sabem e viram na apresentação feita pelo Bruno, esse foi um quarter pontual. Nós não desaprendemos a fazer o que a gente já estava fazendo. Não teve nenhuma disrupção tecnológica que fizesse nossos produtos não serem mais adquiridos. Não teve nenhuma reviravolta no mercado. Continuamos a buscar o que a gente sempre buscou, que é um crescimento sustentável e que a nossa história comprova isso. Nos últimos 20 anos, a gente teve um crescimento médio real de 12%. Esse foi um trimestre realmente intenso. A gente sabia que seria e a gente se preparou para isso. A gente passou por uma mudança muito relevante com a virada do nosso sistema de gestão para o SAP, né? Isso mexe com a operação inteira, porque agora é tudo mais integrado e com a visualização de ponta a ponta. Então, todos os processos agora eles se conversam entre si. Se tem um problema, tem que resolver lá na causa raiz para que ele nunca mais ocorra, porque o processo realmente para. E, ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a gente seguiu entregando resultado, cuidando da base, olhando o cliente, fazendo os ajustes que o cenário econômico atual exige, né? E mesmo com todos esses movimentos internos e o planejamento previamente feito, a gente não deu prejuízo, que é muito comum ver empresas que mudam de ERP que acabam praticamente parando a operação, né? A gente emitiu nota de venda já no primeiro dia de operação do novo sistema. Mas a gente precisa ser transparente com vocês, né, em dizer que a troca do sistema foi sim um desafio e, como toda implantação dessa magnitude, isso impactou na empresa. Alguns processos ficaram mais lentos no início, teve ruído na operação e tivemos que entrar no detalhe, revisar fluxo, reforçar time. Mas o que nos dá confiança é que a virada aconteceu e com um time muito engajado, querendo entregar e fazer acontecer. Então, a gente encarou isso como um passo extremamente necessário, porque o SAP é um pilar de transformação para a nossa empresa e que dá a base para crescer com mais controle, mais governança, mais integração e também mais inteligência. Uma empresa mais voltada a dados. E lá na frente a gente vai colher os frutos e a gente já começou melhores custos e, por consequência, melhores margens ou preços mais competitivos para o mercado, dependendo, é claro, da nossa estratégia dentro de cada negócio em que a gente atua. Quanto aos estoques, né, no campo, tivemos canais que se prepararam mais e investiram em mais estoques e outros nem tanto. No fim do dia, com a retomada mais lenta da nossa produção, fez com que alguns canais tivessem ruptura em alguns itens. Isso não impactou em 100% no instalador, porque acaba que se ele precisa do produto e não encontra em um canal, ele busca no outro canal. Então, isso foi fazendo com que os canais que se prepararam melhor diminuíssem consideravelmente seus estoques, porque o sellout continuou bom. Então, olhando para frente, a realidade é que os nossos canais precisam recompor estoque. Então, a gente acredita que parte do que deixamos de entregar, de fato, foi perdido, tá? É uma venda que não volta, mas uma boa parte vai ser recuperada ao longo do ano para a recomposição do estoque em campo. A gente teve um consumo elevado de caixa por causa da construção do estoque para a transição do SAP, também por causa da seca de Manaus.
mas à medida que esse estoque é vendido, o caixa vai retornando, inclusive planejamos geração de caixa operacional a partir do segundo trimestre, conforme mencionado pelo Bruno, né? Então, temos clareza que o estoque está acima do necessário, mas estamos administrando isso com bastante foco, tanto que já é possível ver uma queda de material embarcado em relação ao consumo, apontando a curva do estoque para baixo, né? O ROIC desse quarto foi claramente afetado pela desalavancagem operacional por causa da migração do SAP e pela necessidade de alocação de capital em estoque. Mas à medida que o estoque for normalizando, a gente vai ver esse ROIC melhorar. Quanto à margem bruta, todos os nossos segmentos estão operando dentro das margens saudáveis, né, para a companhia e para acompanhar o mercado também, sempre mantendo competitividade. Isso é um ponto muito importante. Em despesa, a gente teve uma ociosidade devido ao SAP de 15 milhões no primeiro trimestre de 2025, né? Desconsiderando a ociosidade, dá para ver uma queda de despesa em relação ao Q4 de 2024, foi de 29 milhões. As despesas estão sob controle, o número de headcount vem diminuindo, então a gente está se concentrando em aumentar a proximidade com o cliente, simplificando o nosso portfólio e alocando de maneira mais estruturada o nosso capital e não aumentando as despesas com isso. Mas lembrando, né, é importante sempre lembrar isso, que sazonalmente as despesas no Q2 são maiores do que no Q1. O SAP daqui para frente, senhores, já não é mais uma desculpa. O sistema está operando. Agora é pegar ritmo, treinar incansavelmente a nossa equipe para operar cada vez melhor o sistema e seguir melhorando os nossos processos. Temos um ou outro processo que ainda demanda melhorias, mas são de pequeno impacto no resultado de lucro. Estão endereçados e estarão resolvidos no máximo até o final do Q3 deste ano. Um deles é um formato de venda que a gente tem na TIC e o outro é exportação, porém ambos com baixo impacto no todo, tá? Agora, falando do mercado, o cenário continua desafiador. O consumo ainda está cauteloso, os juros altos apertam e a competição segue dura, como sempre foi. E as oportunidades continuam. A digitalização das empresas e produtos que surgem cada vez mais conectados na rede ajudam a alavancar o negócio de TIC. O tema de segurança eletrônica vem ganhando cada vez mais espaço, principalmente em momentos de economia fraca. A gente sempre notou uma melhora das vendas por causa da insegurança que geram esses momentos. O tema de inteligência artificial atrelado à segurança eletrônica em cidades também vem ganhando cada vez mais espaço e a gente está atento e trabalhando nessas oportunidades. A busca por eficiência energética, sistemas que garantam fornecimento de energia, como, por exemplo, no break, nunca foi tão importante, seja em residências, negócios, projetos ou na indústria. E aí é onde a gente entra com força e levando uma solução completa e integrada dentro dos 3 negócios que a gente atua: segurança, TIC e energia. Quando a gente analisa o negócio de energia, por exemplo, que caiu 26% ano contra ano, não é só impacto do SAP, tá? A gente está priorizando rentabilidade e nesse primeiro tri não tivemos grandes projetos, como, por exemplo, usinas e o projeto Mais Luz para a Amazônia, e que representaram em torno de 15% no número total de energia no ano de 2024. Também precisa ser levado em consideração a queda de preço do solar ao longo do ano, que foi em torno de 20%. Isso significa que, em número de vendas de projetos para telhado, que é o nosso foco, e com rentabilidade, a gente fez um número de vendas de telhado superior nos meses de janeiro e março, mas com impacto forte em fevereiro, lá por causa do SAP. A gente tinha pedido e podia ter vendido mais quando a gente compara com o Q1 de 2024. Mas lembrando que energia não é só solar, pessoal, e a gente está alocando o nosso capital de melhor maneira e priorizando rentabilidade e retorno. Essa é uma boa base de análise do ROIC que a gente vem falando há bastante tempo. A gente tem um modelo robusto, somos uma empresa que une escala industrial, capilaridade comercial e capacidade de inovação. A gente tem presença nacional, portfólio diversificado e uma marca que transmite confiança. A gente tem fábrica, tecnologia própria, parcerias tecnológicas com líderes de mercado, temos gente boa no campo e no back-office. A gente investe em tudo isso, em soluções que de fato agregam valor real para os nossos clientes, né? A gente está fazendo os ajustes que o momento exige, simplificando o portfólio para diminuir a complexidade da operação como um todo, deixar a empresa mais leve, mais focada e acelerando o que gera valor, cortando o que não performa, investindo onde faz sentido e sempre com um olhar para o curto, médio e longo prazo. E tudo isso sem perder a vontade que existe dentro da empresa e das pessoas em inovar, seja nas soluções que a gente entrega para o mercado ou na forma de se relacionar com os clientes, né?
Olhando para frente, pessoal, o nosso foco é claro, está dividido em 3 pilares, né? O primeiro é crescer com rentabilidade, sempre analisando o ROIC dos negócios, tanto os negócios atuais como os novos negócios que virão. O segundo pilar é melhorar a experiência do cliente, tanto os nossos canais quanto os instaladores, integradores e clientes finais. E o terceiro pilar, que é capturar sinergias com o novo sistema, e que não foi só o SAP, mas também todas as ferramentas de suporte que foram implementadas ao longo dos últimos 4 anos para uma excelência na execução do nosso dia a dia. Então, um ponto importante de mencionar é que também a gente está atento às oportunidades de mercado, principalmente via expansão orgânica, através de novos canais, novos negócios, e que tem um sentido estratégico. E claro que no momento certo de economia e de mercado, certo? E agora, bom, estamos aí à disposição para as perguntas. Bom, pessoal, se a gente puder liberar o microfone do Gustavo, analista do BS, por gentileza, ele escreveu aqui. Está nos Bom dia, ouvindo, pessoal. Gustavo? Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, pode fazer a tua pergunta. Bom dia, Henrique. Bom dia, Bruno. 2 perguntas do meu lado. Acho que a primeira, queria explorar um pouco essa avaliação, né, dos primeiros meses aí da transição e fazer a comparação desse ano, principalmente março, abril, com o ano passado, tá? Se vocês puderem, queria entender um pouco como vocês avaliam, né, essa comparação, considerando que lá no ano passado, acho que a base de TIC ainda não estava tão, né, não tinha rampado tanto, comparado com o que a gente, né, viu ao longo do ano de 24 e no primeiro tri. Naturalmente, a gente já esperaria, em condições normais, um nível um pouco mais elevado. Então, vocês comentaram até que março foi levemente superior ao março do ano passado. Eu queria entender como é que vocês avaliam, considerando, né, que TIC rampou desde então. A minha segunda pergunta, acho que uma das principais preocupações aí, ou temas que estão todos olhando, né? Como é que vocês estão se estruturando, né, para compensar esse nível de vendas que foi perdido no primeiro tri? Então, se puderem comentar, né, seja comercialmente, seja através de novas iniciativas, como vocês pretendem, de fato, compensar, acelerar a receita, dado, né, essa desaceleração que foi vista no primeiro tri? Muito obrigado, pessoal. Ô, Gustavo, bom dia. Obrigado pela pergunta. Quanto ao caso de TIC, de fato, a gente tinha pedido, tinha negócio, mas de fato o SAP acabou impactando bastante aí o nosso negócio, né? Então, ele tem alguns modelos de vendas que fogem um pouco do tradicional, que é feito do negócio de TIC, que acabou impactando além do convencional, que é o modelo, vamos dizer assim, do distribuição que a gente faz. Então, a gente focou primeiro nas grandes rochas, vamos dizer assim, né, para resolver as principais alavancas da companhia e fomos deixando as menos representativas em termos de receita e lucro, né, sempre com um olhar para o ROIC, dessas outras, mas e que elas estão endereçadas e estarão resolvidas até o Q3. Mas boa parte dela foi resolvida no final, agora de março, tá bom, Gustavo? Isso é um ponto importante. Quanto a recuperar as vendas perdidas, a gente precisa ter produto para entregar, né, para os nossos clientes. Então, a gente está com a nossa fábrica, todas as nossas fábricas a pleno vapor, estão produzindo muito, né? O Bruno mostrou até que a gente já teve até ganho de produtividade. A gente vai continuar nessa velocidade e a gente precisa começar a fazer os estoques em campo, porque eles foram muito consumidos. E a nossa venda, ela também não é só baseada na venda dos produtos que são produzidos, existem também produtos importados que já vêm acabados que a gente também disponibiliza para o mercado. Isso está endereçado com bastante proximidade do nosso time, uma força fabril muito grande, com foco em produtos, vamos dizer assim, de maiores necessidades para o mercado e que trazem melhores níveis de margem para a companhia, que são mais buscados pelo mercado, né? Então, essa é a nossa busca por essa venda que a gente perdeu, tá? Super claro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Bom dia. Vamos abrir o microfone do Bernardo, por gentileza, da XP. Bom dia, Bernardo. Opa, bom dia, Henrique, Bruno. Obrigado pelo espaço aqui. Perguntas. A primeira ainda sobre esse processo de transição para o novo ERP.
Vocês mostraram alguns números de março e abril, mostrando uma boa recuperação. Confesso que achei o tom aqui no call bem construtivo, mas, por outro lado, vocês também mencionaram no release, o Henrique também comentou ainda sobre alguns. Seria legal entender os principais Tá, riscos. tá cortando, Bernardo. Oi, desculpa. Oi. Melhorou agora? Melhorou, Tô melhorou. te ouvindo, né? Seria legal entender quais são os principais riscos que ainda seguem no radar, o que tira o sono de vocês aí nessa frente. E a minha segunda pergunta é sobre a dinâmica de estoques. Considerando o aumento nos estoques de produtos acabados, como vocês interpretam, né, essa aparente dicotomia entre estoques mais altos e ruptura observada no trimestre? Existe alguma preocupação em relação à qualidade desse estoque? Obrigado. São essas duas perguntas. Bernardo, obrigado. Quanto ao estoque, Bernardo, a gente considera que a gente tem um estoque saudável, tá? E que ele vai sendo consumido aí ao longo do ano. Esse é o nosso plano, tá? Então, a gente tem muita matéria-prima também, né, que precisa ser produzida, além também de alguns produtos acabados. Então, a gente considera que temos um pouco de excesso, sim, tá? Mas grande parte desses excessos, ele é de estoques da curva A, tá? Agora, quanto à tua... Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é legal, porque o estoque de produtos acabados termina o trimestre acima do que tinha terminado o trimestre anterior, né? Então, acho que ele pergunta um pouco nisso. E talvez, Bernardo, lembra que até quando eu estava apresentando, eu comentei que a rampa de produção foi acelerando ao longo do mês, né? Então, muita coisa que acabou reportada como produto acabado não foi reconhecida como receita, né? Acabou escorregando para a receita do ano do mês seguinte. Então, tem aí claramente um efeito desse atraso nas entregas da indústria, entendeu? E aí acaba aparecendo um número ali de estoque disponível que, na verdade, não está. Um pedaço já estava vendido, só não entregue ainda, né? Quanto à tua pergunta sobre o que tira o sono da gente agora, né? O SAP não tira mais o sono da gente, tá? Então agora é a gente trabalhar para recuperar a venda que, vamos dizer assim, parte que a gente perdeu, né? E recuperar a nossa entrega, a nossa produção para o mercado e proximidade com o cliente. É isso, tá, Bernardo? Então não tem nada que esteja assim realmente tirando o nosso sono atualmente. Tá? Já tivemos, né? Nessa transição. Mas não é isso agora, tá bom? Super claro. Página virada, então, né, Henrique? Página Obrigado. virada, isso aí, Bernardo. Vamos para o Leonardo, então, na lista do BBA, por gentileza. Bom dia, Leonardo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Bruno, Henrique, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria explorar um pouquinho sobre o ambiente competitivo no negócio de segurança de vocês. Como é que vocês estão vendo a entrada de novos players? Vocês sentem que o ambiente está um pouco mais promocional e com pressão de margem? E mais uma aqui, se eu puder. Mesmo em um trimestre desafiador que vocês tiveram agora, a margem bruta expandiu 40 bips, né, se a gente comparar tri contra tri. É, Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa eficiência de custos, se vocês enxergam esse patamar como sustentável, ou se ainda há espaço para melhora conforme essa normalização continue. Obrigado. Leonardo, bom dia. Bom, em segurança, o ambiente ele continua competitivo como sempre foi. Temos novos entrantes aí, como sempre tivemos, tá? Então, a gente acredita, né, e continuamos a entregar produtos com margens saudáveis, com preços adequados ao mercado. A gente vê, inclusive, aumento de preço aí dos principais concorrentes, né, no mercado. Então, a gente está entendendo esse cenário como saudável, tá? Então, não é algo, vamos dizer assim, que nos preocupe neste momento. Já estivemos com um gap maior e a gente foi ajustando ele ao longo desse último trimestre agora que passou, né? Que é esse daí. E a respeito de a margem, padrões de imagem. A gente vê que o padrão de imagem que a gente tinha, né, da companhia como um todo, no ano de 23, né? O pessoal lembra, né? Em 2020, ano passado. em 2023, né? É isso, Bruno? Final de 23, início de 24 eram margens mais altas, né? Isso.
que é mais ou menos o padrão do ano de 2024, né? Que é o padrão assim de imagem que é muito similar ao padrão de imagem que está acontecendo agora. É mais o segundo semestre, tá? Se a gente quiser ser mais específico. Até, de repente, para colaborar, Leonardo, se a gente vê a sequência de trimestres, a gente já está indo para o... A gente acabou de concluir o terceiro trimestre numa base de 29 baixos ali de margem bruta consolidada, né? Isso tem uma série de efeitos aqui da preparação para a migração, depois da própria migração, mas está muito dentro do que a gente entende ser adequado para entregar os resultados que a gente se dispõe a entregar, né? Perspectiva de melhora, a gente sempre vai ter no sentido de que vamos sempre buscar, mas eu acho importante dar clareza que esse patamar, no nosso entendimento, está adequado. Vamos buscar melhorar? Vamos, mas acho que não vale a pena colocar isso já a partir de agora, a segundo tri muda de figura. Uma evolução suave, levemente positiva pode acontecer, uma oscilação normal pode acontecer, mas acho que o patamar que tá bem posicionado, tá? Tá super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Aí a gente tem aqui, Henrique, uma pergunta que o Luca do Bofa fez, ele acabou fazendo por escrito. Acho que vale a pena trazer sobre a questão de energia, se a gente consegue dar um pouquinho mais de cor sobre os impactos do primeiro TRI que devem seguir para frente, né? Porque, a princípio, a questão do ERP está endereçada, né? Então, mas tem outra situação que não foi ERP, e ele já emenda uma segunda que traz a respeito de repasses de preço e tal. Se a gente tem plano de reajustar de alguma forma, se a competição também aumentou, ou tem um efeito de câmbio, eu imagino que a pergunta vem nesse sentido, daria para a gente juntar os dois pontos, né? Então, o nome dele? É o Luca, do Bank of America. Ô, Luca, eu comentei, né, que que não foi só o SAP, né, o impacto em energia, né, principalmente no negócio de solar, né, porque a gente teve o caso das usinas e alguns projetos, né, que foram vendidos ao longo do ano de 2024, principalmente também no primeiro quarto e que não aconteceram nesse primeiro quarto de 2025. Isso acaba se refletindo um pouco para a gente, né? São 15% em torno desses projetos que representou dentro do negócio de energia no ano passado, né? Então, somando mais essa queda de 20% que a gente tem no preço, né, desses produtos ao longo do ano de 2020, de 2024, então você vê que dá um impacto grande no negócio, né? Mas, por outro lado, a gente teve um crescimento na venda de painéis para telhado, né? Para geradores, kit geradores para telhado, que de fato é o nosso foco. E a gente está com um trabalho muito árduo, né? Em busca de uma melhora do nosso ROIC, em busca de uma melhor rentabilidade. E quando a gente analisa esses projetos, por exemplo, usinas e a venda do telhado, isso fica muito claro para a gente. Então, a nossa priorização está em cima desses negócios, como geradores para telhado, que consigam trazer uma melhor pulverização, onde é aí, de fato, a grande força da Intelbras, nessa entrega, disponibilidade nos 4 cantos do Brasil, e com uma rentabilidade positiva, tanto para a companhia quanto para os nossos parceiros, tá? Quanto ao repasse de preço, no caso do solar também, Eu acho que ele perguntou de maneira geral, assim, né, da concorrência e todo o cenário frente de câmbio mais alto fim do ano, agora câmbio caindo. Uhum. A gente tem uma política muito clara aqui de ajuste, né? Então, a gente flutua, vamos dizer assim, conforme o câmbio dentro de uma janela, tá? Então, a gente está sempre pensando aí no preço de recompra desses itens, né? Existe o preço do estoque e existe o preço de recompra. E a gente analisa muito isso e um momento de mercado para tomar essas decisões, mas não vai ser por causa do câmbio que vamos ficar desposicionados de preço no mercado, porque não adianta, né? Senão daqui a pouco a gente passa a ter dois problemas, né? Um que você não vende, outro que você está com o estoque cheio. Então, a gente prefere enfrentar, no caso de um descolamento, vamos dizer assim, né? E ter a venda, né, para poder recompor esse negócio com, quem sabe, um custo melhor, mas poder fazer essa máquina toda girar, tá bom? Bom, se a gente puder abrir o microfone do César. E, Lucas, se tiver algum outro ponto que você queira fazer um follow-up, fique à vontade depois, tá? Por gentileza. César do Santander pediu para fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Primeiro, parabéns Bom dia, aí César. pela rápida recuperação de receita. A gente sabe que o quão desafiador é uma troca de RP.
E o último ponto ainda em cima disso, eu entendo que, tudo bem, as receitas estão voltando, eu queria entender um pouco mais a dinâmica de eficiência, né? Principalmente olhando agora para o segundo trimestre. Eu lembro que no quarto tri a gente comentou que, olhando para frente, no status quo do negócio, a gente deveria ver uma margem de EBITDA em torno de uns 13%. Você acha que isso já é factível no segundo trimestre? Você acha que a gente ainda deve ver um step down para esse próximo trimestre, talvez só uma recuperação no terceiro? E meu último ponto aqui, minha segunda pergunta, no final do release de vocês comentam que o planejamento realizado para o ano completo se mantém vigente. E aí eu queria entender qual que é o impacto disso em termos dos que, enfim, vocês comentaram rapidamente aí no quarto trimestre, que era o soft guidance de crescimento de receita, de margem para o ano. Eu queria entender o que essa frase quer dizer. Eu começo com o EBITDA, o Henrique conclui com o orçamento, pode ser? César, eu acho que a questão do EBITDA, de fato, o primeiro tri, fora do ponto, totalmente fora do ponto, com muita clareza, por uma desalavancagem operacional. Acho que se você pegar os demais componentes do EBITDA, você consegue perceber claramente que a margem bruta esteve adequada, o nível de despesas esteve alinhado com o que sempre esteve, de maneira que uma receita normalizada, naturalmente a gente veria o EBITDA normal, né? Eu acho que esse é o desenho daqui para frente. Assim, se eu trago uma perspectiva de trazer o nível de receita para dentro de uma expectativa que eu tenho para o ano, a consequência disso é que o EBITDA também responda, né? Acho que mais do que cravar um ponto exato de onde ele deve parar, eu acho que ele caminha do mesmo jeito que a receita caminha para a normalidade, ele vai caminhar para a normalidade, né? Acho que esse é a principal mensagem que deve ficar. Se a gente estender essa análise para o ano completo, a gente tem claramente um primeiro tri que não contribui tanto, né, para o EBITDA médio do ano. Então, acho que, como eu costumo falar, a gente tem um ponto médio de EBITDA no 13, olhando esses dados históricos dos últimos 20 anos, que até o Henrique trouxe, ele comentou no início da apresentação. O 13 também está bem marcado ali. Cenários mais adversos, a gente vê um pouco abaixo do 13, cenários mais favoráveis um pouco acima do 13. Então, se a gente quiser considerar, dado o início de ano mais difícil, um cenário mais complexo, eu acho que faz sentido. Tá? Mas dá para a gente simular toda essa situação do EBITDA do segundo tri para frente com bastante clareza, né? E aí eu acho que vale o Henrique comentar um pouco a respeito do plano. Ô César, nós somos uma empresa que nós queremos crescer, né? Mas não a qualquer custo, né? Então não é somente crescer a receita, nós também queremos crescer o lucro, né? Queremos fazer com que essas duas linhas andem, quem sabe aí sempre com o lucro crescendo um pouquinho mais do que a receita de preferência, né? Mas quando a gente olha para frente, tudo depende, né? Depende do mercado, depende de muitos fatores para fazer de fato com que o negócio aconteça. Eu acho que os principais caminhos, assim, que a gente pode enxergar se continuaremos, né, a atingir ou não o que se tem planejado, de fato primeiro, eu acho que o histórico da companhia, né, desses 20 anos aí que o Bruno acabou de mencionar, com um crescimento médio de 12% real. E um pouco daquilo que eu comentei, que o que a gente normalmente vê no mercado, em épocas de economia fraca, um pouco mais difícil, a gente sempre vê segurança vendendo muito bem, né? Porque aumenta a insegurança. Estamos vendo aí digitalização nas empresas, nos processos, cada vez mais produto conectado na rede, exige cada vez mais TIC. Eficiência energética exige cada vez mais energia. Então, a gente entende que estamos com as armas na mão, né? Agora com os processos muito mais bem estabelecidos, né? Então, a gente continua acreditando no que a nossa história diz, tá? Só vale lembrar que eu acho que é sempre um ponto que eu tenho falado muito com o mercado, o nosso planejamento 25 não era repetir o crescimento de 24, né? Acho que a gente sempre deixou isso claro. Tem um cenário macro que ele é mais desafiador, juros ainda altos, inflação comendo capacidade de investimento das famílias, preocupando os empresários. Então tem um crescimento aqui que não é igual ao que aconteceu no ano passado, mas que segue de fato assim exequível, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Tem que encontrar formas de encontrar aquela receita que
acabou se perdendo no primeiro TRI, outras a gente vai fazer a reposição dos estoques, ao longo do restante do ano vai voltar, mas essa parcelinha que fica para trás tem que encontrar a forma, né? Acho que a gente continua se desafiando nesse sentido, sabe? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Parabéns aí novamente pela execução da troca de RP. A gente sabe como tantas companhias sofrem nisso. E boa sorte aí. Valeu. Obrigado, César. Bom dia. Eu gostaria de passar a palavra para o Marcelo Santos, do JP, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Espero que vocês estejam ouvindo. Eu queria tocar de novo nessa parte da perda de vendas. Assim, de 100% que vocês venderam a menos agora, vocês acham que perderam quanto, assim, real? Eu sei que eu não quero uma resposta exata, mas imagino que uma parte disso volta, como vocês falaram, eu só queria ter um pouco de dimensão de qual que foi a perda efetiva. E segunda pergunta é, você deixou de produzir agora e você produz depois, você incorre numa eficiência muito grande para produzir, talvez tenha que fazer hora extra, talvez você tenha que incorrer em custos a mais, assim, quanto que isso impacta a sua margem no futuro se você tiver que produzir a mais do que você produziria num trimestre padrão? Entendi. A tua pergunta vai no sentido de fazer acima de 100% da capacidade, vamos dizer, né? A gente fazer em turnos extras e tal. Ô, Marcelo, essa sua pergunta de quanto perdeu, ela é muito difícil, né, de mensurar, porque é aquilo que eu comentei, né? Tiveram alguns canais que se prepararam mais, outros nem tanto, né? Então, alguns compraram, de fato, mais estoques e estavam mais armazenados, com estoque mais dentro de casa, para poder suportar qualquer problema que pudesse acontecer, né? E outros nem tanto. E aí, o que aconteceu? Na hora que, como a gente é pulverizado no Brasil e a gente não tem nenhuma região que dependa de um único canal, na hora que aconteceu um problema em um canal, esse cliente, necessitando do nosso produto, ele foi em busca dele em outro canal. Ou seja, na região, alguém sempre tinha, entendeu? Então, é só no caso dele não encontrar nesse canal, de fato, não querer ir no outro, né? Ou por seja qual for o motivo, e ele não querer. Então, é muito difícil de mensurar isso, sabe? Se eu estaria mentindo se eu te falasse o número. Então, não dá para te falar. O que dá para te falar, Marcelo, é que o sellout, ele aconteceu, está acontecendo muito bem na ponta. Então, a venda continua acontecendo e que a gente vai ter que repor esses estoques lá no campo, né? Tá? Quando a perda de eficiência que você falou, a gente já está com a nossa produção em capacidade máxima, né? Então, os custos que a gente está tendo agora são os custos, e eles não são custos que trazem ineficiência. Muito pelo contrário, né? Ele agora, a melhor coisa que existe para uma fábrica é a fábrica cheia, porque isso faz você entregar muito com velocidade, com cadência, e você começa a reduzir todo o teu custo, né? E é isso que a gente viu, inclusive, lá naquele gráfico que o Bruno apresentou, com uma produção melhor, né? Mais eficiente, entregando quase que a mesma coisa já, né? E gastando menos, entendeu? Já também reflexo um pouco do benefício que o SAP está nos trazendo também, tá? Então, só para ver se eu entendi direito, como pode ter escorregado parte das vendas do primeiro TRI para os próximos, você teria, Isso. em teoria, vendas boas nos próximos, porque teria uma recomposição de estoque além do sellout. Isso significaria que há uma tendência de ter uma margem melhor do que a média nos próximos trimestres, dado que você vai estar operando, como você falou, na situação ideal, a fábrica a todo vapor? Há uma tendência, não é uma promessa, mas há uma tendência de termos margens boas nos próximos tris por causa desse volume não usual? Marcelo, depende, né? Se a gente quer fazer esse número virar resultado, se a gente quer transformar ele num aumento de venda lá na ponta para uma maior competitividade. Então, depende, né? Depende da linha, vai depender do mix, depende de muitos outros fatores, né? Realmente é complexo, cara. Se eu fizesse só um produto, fazia 10, agora eu estou fazendo 20, a tendência com certeza seria essa de melhor. Mas como é um rol muito grande de produtos e negócios, é difícil eu te afirmar uma coisa como essa. Tá joia, não. Obrigado pelas clarificações.
Obrigado, Marcelo. A gente está chegando nos 5 minutos finais da conferência e a gente tem algumas perguntas por escrito aqui. Eu acho que talvez a gente pudesse resumir. Deixa eu te ajudar aqui. É isso. É só ruptura dos canais de venda, que eu acho que acabamos de tocar. Depois, comparar abril de 25 com 24, eu acho que essa realidade aqui, eu acho que é mais legal a gente falar que abril voltamos a bater meta, né, Henrique? Eu acho que é um bom ponto. A gente começou o ano batendo meta, janeiro tinha dado certo, fevereiro e março não foi tão bom. Aliás, foi bem ruim, inclusive. Abril voltamos a bater meta, então estamos no caminho certo, né, para quem fez a pergunta aqui. E depois tinha uma outra pergunta derivada da questão das tarifas dos Estados Unidos, os principais fornecedores e parceiros, eventualmente alguma situação lá. Eu vou tentar responder rapidinho aqui para também poder te passar a palavra para fazer o encerramento. Com relação aos Estados Unidos, eu acho que vale a pena o mercado ter clareza de que os principais concorrentes que estão no Brasil, aqui nos mesmos negócios que a Intelbras, não vendem nos Estados Unidos por questões anteriores a essa questão tarifária. Então, concorrente de segurança está sancionado desde 2019, outros 2 concorrentes importantes de TIC, um está banido e o outro sancionado nos Estados Unidos também, um desde antes de 19 e o outro a partir de 2019, 2020. Então, o mercado americano já não era uma referência de volume para esses concorrentes. A consequência disso é que, com tarifa ou sem tarifa, eles já não vendiam, não vai mudar um pouco, não vai mudar a realidade de concorrência aqui no Brasil. Obviamente, a gente precisa ter atenção às oportunidades que isso possa nos trazer, ou algum outro desafio, mas eu acho que, começando pelos grandes concorrentes, acho que essa é uma realidade que a gente consegue compartilhar com bastante clareza aqui. Tá? E aí, para aquelas perguntas que eventualmente a gente não tenha conseguido endereçar, eu vou pedir a licença de responder depois por e-mail, ou pedir que nos procurem diretamente, a gente com o maior prazer endereça no RI. Se precisar do comentário do Henrique, eu também vou trazê-lo sem problema nenhum. Mas eu queria fazer um encerramento dessa primeira conferência de resultados, Henrique, né? Tua primeira interação com o mercado aqui de maneira oficialmente agora como CEO. Tu trouxesse algumas palavras de fechamento aí, então, por gentileza. Eu quero aproveitar para agradecer ao nosso time Intelbras e os nossos parceiros de negócios, né? Em meio a tantas mudanças, o nosso time fez o melhor que ele pôde e entregou com muito comprometimento, resiliência, com responsabilidade, com espírito de dono, sabe? São pilares nossos isso aqui dentro da Intelbras. Aos nossos parceiros de negócio, vocês são, né, e continuarão sendo o pilar da nossa estratégia. Tudo que a gente faz é sempre levando vocês em consideração. E também agradecer a vocês, aí, investidores e analistas, que têm acompanhado com atenção e contribuindo com perguntas, provocações e confiança. Pessoal, a gente segue junto com os pés no chão no curto prazo e os olhos no longo prazo. A empresa está em transformação e isso é bom. Nos torna mais fortes, mais preparados e mais relevantes para o futuro. Nosso compromisso segue firme, tá? Crescer com responsabilidade, gerar valor sustentável para os nossos acionistas e manter o protagonismo como uma das maiores e mais respeitadas empresas do setor. E fazemos isso sempre valorizando o nosso maior ativo, que são as pessoas. Então, seja dentro da empresa, com iniciativas para engajar e desenvolver nossos talentos, seja fora com parceiros e clientes que confiam na nossa marca há décadas, tá? Então, muito obrigado a todos e até logo. Obrigado, Henrique. Então, a gente define assim a conferência de resultados do primeiro TRI, se mantém à disposição para qualquer pergunta, qualquer outra interação que seja necessária. Um bom dia a todos.